Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é inteligência emocional. Comigo no estúdio está a consultora de empresas, Thaís Correia, também coach. Thaís, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, estar aqui. É uma honra para mim poder estar aqui batendo esse papo contigo. Thaís, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de um conceito que já é conhecido em administração há algumas décadas, mas não é de conhecimento da maioria do público. Então, vamos iniciar pelo básico. O que é inteligência emocional? Como ela pode ser conceituada? Ok. Inteligência emocional, Ney, eu vou trazer bem a linguagem como as pessoas utilizam, tá? Não vou usar as linguagens técnicas, que é para a pessoa realmente entender o que é inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que a capacidade do indivíduo desenvolver as suas emoções, lidar com as suas emoções e também com as emoções das pessoas ao seu redor. Entender essas emoções, para que eles possam ter um bom relacionamento, um ambiente mais satisfatório, tanto dentro das empresas, quanto familiar, quanto também hoje eu falei sobre a questão do trânsito também, que é um ponto onde gera muito estresse, e ali nós podemos medir o nosso nível de inteligência emocional. Como nós deparamos com essas questões de conflito, é quando nós podemos ver se realmente nós temos a inteligência emocional e como nós desenvolvemos nisso. Então, essa inteligência emocional é uma das questões hoje que está muito em evidência, não só dentro das empresas, né, mas também eu creio assim, que no ambiente familiar é algo muito importante. Nós temos um fator que eu acho que é terrível e benéfico ao mesmo tempo. A tecnologia, ela permite que as pessoas fiquem conectadas 24 horas por dia. Quando os veículos de comunicação de massa, realmente de massa, ou seja, os veículos eletrônicos, foram desenvolvidos no século XX, alguns filósofos ficaram muito perturbados com isso, achando que já havia um excesso de conectividade, tanto em relação ao rádio quanto à TV. Só que eles não podiam nem imaginar o que vinha na sequência, que é a tecnologia que nós temos hoje, ou seja, na palma da mão você tem um telefone celular, e esse telefone celular ele dá acesso às redes sociais, por exemplo. Antigamente, determinadas ações ficavam restritas ao uso do computador. Agora não, com a mobilidade isso acabou. E as pessoas acabam se expondo muito nas redes sociais. Eu gostaria de começar por aí, porque é um assunto que interessa a todos, não só quem está dentro das empresas, nos departamentos de recursos humanos. Quem usa a rede social, né, é importante que tenha em mente que todos, e até mesmo quem ele não gosta, podem estar vendo. Ou seja, tudo que você disser poderá ser usado contra você, como dizem nos filmes americanos, né? As pessoas não param para pensar nisso, daí hoje em dia. Está faltando um pouco mais de ponderação? Eu acho que o que está faltando, né, hoje em dia nas redes sociais é bom senso. Como você mesmo disse, tudo que pode ser dito pode ser usado, tudo que você faz ou expõe pode ser usado contra você. E hoje existe sim essa possibilidade de você realmente postar algo e ser usado contra você, até no meio jurídico. Então o que falta hoje para as pessoas é o bom senso na questão da publicação. Quando você for publicar algo, pense assim, quem está do outro lado? Porque às vezes a pessoa se preocupa em si mesma, com o seu ego, né, em expor algo que ela quer que as pessoas saibam, mas de repente ela não sabe, não para pensar, na verdade, quem está do outro lado avaliando tudo aquilo. Entenda hoje, as empresas, né, eu como estou trabalhando nessa questão profissional, as empresas hoje, antes de contratar um funcionário, elas visitam os perfis desses funcionários nas redes sociais. Todas as redes sociais são analisadas pelos recrutadores e é muito importante que as pessoas saibam o que elas estão postando, porque depende do que ela postar, ela pode perder um cargo, um trabalho que poderia ser algo muito benéfico para ela, né? Então, acho que falta bom senso das pessoas em postar essas coisas. E o que postar, quando postar. Pensa assim, edifica? Realmente vai trazer algum benefício para mim e para quem está me vendo? Faz essas perguntas básicas, que aí você vai entender se realmente aquilo que eu vou postar vai ser benéfico para todos, porque entenda assim, as redes sociais é algo público, né?
E quando nós expomos algumas coisas em rede pública, nós temos que ter o cuidado, não somente da nossa imagem, como também das outras pessoas que estão avaliando ou vendo isso, porque é muito importante. E isso eu já vi em várias empresas, né? Que algumas pessoas, infelizmente, perderam, né, de participar de uma seleção de emprego por conta das coisas que posta. Porque, veja bem, é uma imagem que está sendo exposta ali numa rede social, ok? A empresa está recrutando você. Você vai ser o quê? A imagem dessa empresa. E qual que é a imagem que a empresa quer que você tenha dela? Porque quando você faz um escândalo ou você comete uma gafe numa rede social, o que as pessoas falam? Ah, o Ney que trabalha na TV ou fulano que trabalha na empresa tal, e não a pessoa em si. Sempre eles colocam a empresa ou alguma situação que faz com que a ligação da pessoa com onde ela trabalha, onde ela reside, isso vincula, não tem como dizer que não vincula. Então, a gente precisa ter bom senso nessa questão de postar nas redes sociais, ver o que vai te trazer de retorno, né, ou o que vai te trazer de prejuízo. E sempre, quando você for postar algo, eu sempre utilizo a questão dos 10 segundos. Os 10 segundos em tudo que nós formos fazer nas nossas vidas, em todas as decisões que nós vamos tomar, ele é muito importante. Porque são 10 segundos que às vezes podem impedir você de fazer algo estrondoso ou algo que pode prejudicar a tua carreira profissional em si. Então, antes de postar ou antes de falar qualquer coisa, críticas ofensivas, preconceituosas, antes de você fazer qualquer postagem relacionada a isso, conte 10 segundos. 10 segundos é o tempo que a tua mente tem para refletir sobre aquilo, se é bom ou não. Isso é muito importante e essa é a dica que eu dou aqui hoje. Em relação àquilo que você mencionou agora, a questão do bom senso, da ponderação, enfim, nós temos também uma outra prática comum na construção da inteligência emocional, que é a alteridade, ou seja, se colocar no lugar do outro, né? Porque no ambiente de trabalho, agora vamos para o ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, se você não se coloca no lugar do outro, você perde a calma com muita facilidade. Ou eu estou errado? Não, né? Você está certíssimo. A gente fala sobre a empatia. E isso é uma habilidade da inteligência emocional. A pessoa ser empática, ter empatia, se colocar no lugar do outro. E isso é uma inteligência que nós precisamos desenvolver, principalmente no ambiente profissional. Veja bem, os maiores conflitos que nós deparamos com o nosso dia a dia está relacionado no nosso ambiente profissional. Por quê? É onde nós passamos a maior parte do nosso dia. É dentro das empresas, das organizações, é se relacionando com os colegas de trabalho. E é onde nós temos os maiores conflitos. Se nós não temos empatia dentro da questão profissional, nós não teremos empatia lá fora. E a questão é a seguinte, a inteligência emocional é isso, você conhecer as suas emoções e aprender a conhecer as emoções do seu colega. E isso impede vários conflitos desnecessários. De repente, o seu colega de trabalho chega no trabalho e por algum motivo você dá um bom dia e ele, bom dia para quem? Ou responde de uma maneira áspera, ou está estressado. O que é empatia? A empatia é você não responder à mesma altura, mas tentar olhar para ele com outros olhos. Poxa, o que aconteceu para meu colega estar agindo dessa forma? Será que ele não teve um bom dia? Será que ele não teve uma boa noite de sono? Será que não aconteceu alguma coisa, né, no ambiente familiar e deixou ele, né, estressado, nervoso e ele respondeu desta forma? Isso é ser empático, é tentar se colocar no lugar da pessoa. E você, desenvolvendo a inteligência emocional, chegar na pessoa e falar assim, olha, você não está bem, aconteceu alguma coisa, posso ajudar? Isso é ter empatia. E isso gera o quê? Bons relacionamentos, confiança, dá uma interação bacana entre a equipe, dá uma sensação de parceria, de apoio. Porque geralmente o que acontece dentro das empresas? É toma lá, dá cá. E isso vai gerando conflitos em cima de conflitos. E veja bem, Ney, hoje dentro das empresas, as empresas contratam
né, que hoje está mudando, na verdade, mas vamos dizer que há uns 5 anos atrás, as empresas contratavam um funcionário pelas suas qualificações técnicas, né, por aquilo que ele tinha de bagagem. Só que, na maioria das vezes, eles eram demitidos por quê? Por questões de relacionamento. A maioria das vezes. Então, o que aconteceu? Veio a inteligência emocional, né? Daniel Goleman trouxe isso nos meados de 1995 com um livro dele que é best-seller hoje, que é a inteligência emocional, né? E trouxe isso muito ativo. E aí ele fala sobre isso, né? Que as empresas demitem por questões de relacionamentos, comportamentos pessoais, interpessoais, né, em relação à pessoa. Então, ele viu que é muito importante desenvolver dentro das empresas a questão da inteligência emocional. E não só desenvolver dentro das empresas, com os colaboradores que já têm, mas sim fazer algo na contratação, para impedir, de repente, de entrar alguém lá dentro com um perfil mais inadequado na questão da inteligência emocional. Porque existem sim pessoas muito bem qualificadas, com um currículo invejável, com técnicas, com conhecimentos, com graduações, pós-graduações, mestrados, PhD, doutorado, enfim, perfeito. Mas na hora de se relacionar, eles acabam pecando, porque não sabem se relacionar com as pessoas, não sabem olhar olho no olho, não sabem se colocar no lugar das pessoas, ter empatia, e isso é muito sério, porque é isso que causa os maiores conflitos dentro das organizações. Então, hoje as empresas fazem o quê? Muitas empresas estão fazendo isso. Claro que tem algumas que são mais antigas que ainda estão em processo e avaliando essa questão. Mas tem empresas hoje que fazem a contratação na seleção, já disponibilizam alguns recursos ou algumas ferramentas para ver se a pessoa que está sendo contratada, além das qualificações técnicas, ela tem a qualificação da inteligência emocional dentro dela, para assim poder contratá-los, né, e poder realmente formar uma equipe bacana. Porque, né, veja bem, uma equipe, funcionários que têm qualificações técnicas e têm inteligência emocional, ele vai gerar resultados muito mais satisfatórios. Porque o capital ser humano dentro das empresas é o capital mais importante. Porque é o ser humano que vai desenvolver a empresa, que vai gerar novos negócios. E como que uma pessoa, né, que de repente não tem essa questão da empatia, vai se colocar no lugar do colega ou no lugar do cliente para gerar bons resultados para a empresa? Uma boa pergunta que você vai ajudar a gente a explorar um pouco melhor no próximo bloco. Voltamos dentro de instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo inteligência emocional. Comigo no estúdio está a entrevistada Thaís Correia, que é consultora de empresas e coach. Thaís, nós terminamos o bloco anterior com uma pergunta no ar. Afinal de contas, como que as pessoas vão se desenvolver se não tiverem a inteligência emocional, ou seja, a habilidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, compreender, respirar fundo antes de responder uma agressão, enfim, de se relacionar de maneira civilizada com os outros? Como que elas vão sobreviver no mercado de trabalho sem essa habilidade? Não vão. Ou seja, é preciso que as pessoas realmente desenvolvam essa característica de um jeito ou de outro. Com toda certeza, Ney. Hoje, como eu trabalho com coach, o coach é uma metodologia que utiliza ferramentas no desenvolvimento pessoal, não só pessoal, como profissional também. E tem essa questão da inteligência emocional, a gente pode trabalhar com o processo do coach, pode desenvolver isso na pessoa, porque todos nós temos a capacidade de desenvolver essa inteligência emocional. Basta nós queremos e buscarmos através das ferramentas adequadas, né, de um processo de coach, para que elas possam desenvolver essa habilidade. Então, assim, quando a pessoa realmente quer se ingressar novamente no mercado ou de repente buscar trabalhos de alta performance, ela pode de repente fazer um processo de coach para fazer esse desenvolvimento. E a gente utiliza as ferramentas para desenvolver essas habilidades. Essas habilidades são o quê?
são treinadas. Assim como nós vamos na academia para, né, adquirirmos massa muscular, desenvolvermos algumas habilidades físicas, nós também podemos desenvolver habilidades, né, de inteligência emocional com treinamentos, exercitando, com ações, né, dia a dia. O coach, ele é o quê? Ele é um processo que visa a caminhada da pessoa. A pessoa está num ponto A. Olha só, hoje, Thaís, eu não consigo desenvolver a minha inteligência emocional e eu quero, de repente, fazer algo diferente pela minha empresa. Eu quero desenvolver a minha equipe de uma forma satisfatória, de uma forma eficaz. Como que eu posso fazer isso? Faz o processo coach. O processo coach leva o coach do ponto A ao ponto B. Qual que é o ponto B? É realmente, né, ter as habilidades da inteligência emocional. E nós podemos trabalhar isso dentro de um processo. E isso é muito importante as pessoas, né, terem essa questão de realmente desenvolver. Isso leva muito tempo? Então, um processo de coach, ele dura em torno de 10 sessões. Cada sessão é feita uma vez por semana e tem 1 hora de duração a sessão. Então, aí dura em torno de 2 meses e meio, dependendo do estágio da pessoa, às vezes até em 5 sessões a gente consegue de repente desenvolver a inteligência emocional e as habilidades que estão por trás. Pelo menos o básico, né? Exatamente, pelo menos o básico, pelo menos para a pessoa ter a noção. Porque, veja bem, o processo de coach, ele vai dar um start, ok? E a pessoa é que vai buscar o seu desenvolvimento ao longo da sua jornada. Então, vai ser um exercício diário. Todo o processo de desenvolvimento, ele starta, mas cabe a nós continuarmos nesse processo, né, de desenvolvimento pessoal sempre e permanente. Uhum. É interessante como as pessoas elas acabaram se distanciando muito do bom senso, que era uma expressão usual algumas décadas atrás. Você falou também das relações familiares. O que você ensina, que obviamente tem que ser aplicado no ambiente de trabalho, até para sobreviver no mercado de trabalho, você ensina também, o que você ensina também pode ser aplicado no ambiente familiar, porque o abismo de gerações com esses nativos digitais nunca foi tão intenso como em outras épocas. Isso também pode ser aplicado em casa? Com toda certeza. A questão da inteligência emocional nós utilizamos dentro do trabalho, né? Porque é onde nós passamos a maior carga horária do nosso dia dentro do trabalho, né? Mas a questão da inteligência emocional, ela é desenvolvida justamente para quê? Para agregar outras áreas da nossa vida. E a questão familiar é muito importante. É muito importante você conseguir se relacionar com a sua família de forma inteligente. Você se colocar no lugar, né, do seu ente querido ali, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, entender os conflitos. Eu sempre falo, né, que o melhor exemplo é aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa. Hoje, eu e o meu esposo, nós temos essa consciência, então e nós trabalhamos juntos também. Então, quando nós temos algum conflito de trabalho, a gente automaticamente resolve no trabalho. Chegou em casa, tem algum conflito doméstico, nós já paramos para respirar. Vamos respirar, agora talvez não é o melhor momento de nós discutirmos esse problema, porque eu estou nervosa, você está nervoso e não vai gerar algo produtivo. Então vamos respirar fundo, vamos avaliar isso melhor, depois que nós estivermos com calma, vamos tomar essa decisão, ou alguma decisão importante, né, no meio lá fora, de repente, que nós precisamos tomar. Eu sempre falo, uma noite dormida entre uma decisão a outra é o melhor remédio para todas as coisas. Porque às vezes você tomar uma decisão de cabeça quente ou no calor da emoção vai gerar resultados ou consequências para o resto da sua vida, dependendo da decisão que você tomar ou do problema que você tem para resolver. Então, às vezes, o respirar aqueles 10 segundos é muito importante. E isso vale tanto no ambiente profissional quanto principalmente no ambiente familiar. Thaís Correia, coach, consultora de empresas, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, Ney. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.